Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Cida, Rô, tudo bem, meninas? Eu tô olhando aqui pelo computador, então de vez em quando eu dou uma viradinha, mas no computador acaba dando um delay aqui, aí eu acabo vendo com um certo atraso quem entrar, quem deixar mensagem. Que bom que vocês estão aqui. Feliz. Bora lá, né, gente? Bora lá para o nosso bate-papo de hoje, para fazer algumas reflexões. Um bate-papo que eu não marquei um tempo específico. Eu acredito que seja um bate-papo de uns 30 minutos. Para não ficar muito cansativo também, mas para trazer reflexões, para que a gente possa pensar um pouquinho aí sobre a nossa vida, o que estamos fazendo, como estamos conduzindo, como estamos vivendo, se estamos vivendo da forma que gostaríamos de viver, né? Só me deem aí um ok se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Ideia, tudo bem? Renato, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Nossa, muito feliz de vocês estarem aqui essa noite comigo. Que legal, bacana. Muito bem, gente. Minha irmã também tá aí, que legal. E aí, pessoal, vocês que já estão aqui na sala, me conta uma coisa, porque o tema da live é saber se você está vivendo aquilo que você veio para viver. É a aventura de viver quem você é. Porque muitas vezes nós estamos tão condicionados a tantas coisas e nós não vivemos aquilo que nós viemos para viver na nossa plenitude. Somos seres infinitos e nós viemos para viver grandezas aqui, uma vida grandiosa. E aí, o que vocês conseguem me falar sobre o que vocês estão vivendo hoje? Vocês estão de fato vivendo aquilo que vocês gostariam de viver? Conta pra mim aí. Vou acompanhando aqui, tá? Pelo computador. A Deia tinha dado um feedback, né? Acaba dando delay, como eu falei aqui. Gente, e eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Quem me conhece há mais tempo, quem convive comigo, sabe disso. E eu comentei com os meus alunos na semana passada, semana retrasada, na verdade. Muitas vezes a gente acaba se parando por conta de julgamentos. A gente se para porque nós nos julgamos. E aí, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, rapidamente, antes de entrar aí efetivamente, enquanto a galera tá chegando, né? Eu falei para eles o seguinte, que como nós estamos nesse período à distância, fazendo as nossas aulas pelo Class,
eles se comunicam muito, interagem muito através do chat, né? E aí, por que que eu não tô olhando aqui diretamente no celular e tô olhando ali no computador? E é uma pena que ele acaba, né, dando esse delay, mas tô vendo as mensagens aqui de vocês, tá? Porque eu não consigo enxergar. Eu tenho 20% de capacidade de visão e eu não consigo enxergar o chat, que nem agora eu tô com uma luminária, né, para o meu rosto ficar iluminado, né, para ficar uma qualidade de vídeo melhor. Eu tô com uma luminária bem de frente e isso ofusca ainda mais. Então, assim, eu não consigo ler aqui no celular, aí eu abro o computador e vou ler aqui do lado, mas eu não me paro. Então, eu vivo a aventura de ser quem eu sou com essa limitação que eu tenho. Então, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito que me faz feliz por conta de uma questão como essa, por exemplo. E eu falei para os meus alunos, e foi libertador falar para os meus alunos isso, porque eu sempre achei que se eu dissesse isso para os meus alunos, eu estaria num espaço de vulnerabilidade. Mas depois eu aprendi, né? Eu tenho aprendido que a vulnerabilidade, na verdade, ela é importante para você mostrar também aquilo que você precisa ou pode aprimorar, aquilo que você talvez não domina. É muito mais, talvez, elegante você dizer que você precisa conhecer mais daquilo do que falar algo que você não tem conhecimento, né? E foi libertador falar isso para eles. Então, por isso que eu tô até justificando isso para vocês, né? Eu tô acompanhando aqui do ladinho justamente por essa questão, tá? A Deia tá falando aqui, né? Legal, Deia. Tá construindo a vida dos sonhos, né? Isso é muito legal. E aí, entrando agora no nosso assunto, não sei se vocês acompanharam aí nos meus dois últimos posts, né, de ontem e de hoje. Eu coloquei assim, ontem, qual é a natureza do bonsai? E hoje eu perguntei, qual é a natureza do hortelã? E eu aprendi isso com o Jimenez, então eu sempre darei créditos, né, às pessoas que para mim são os meus mestres que fizeram os caminhos antes de mim, e eu tenho aprendido muitas coisas. E se vocês assistirem vídeos do Bruno Jimenez, vocês verão que ele fala muito sobre isso. E o tema da live, ele é exatamente essa questão. Quando eu falo de viver a aventura de você ser quem você é, inclusive tem um livro do Osho que tem mais ou menos esse título, Vivendo Perigosamente a Aventura de Ser Quem É. Eu já li esse livro e eu super recomendo, é um livro muito bom. E aí, gente, assim, quando eu falo de bonsai, eu estou falando daquela arvorezinha dentro de um vasinho. Vamos pensar em uma jabuticabeira, não sei, nem sei se tem bonsai de jabuticabeira, mas pensei nela agora. E aí você tem aquela arvorezinha pequenininha que tá dando lá os seus frutinhos, né? Mas será que aquela árvore, ela está sendo tudo aquilo que ela nasceu para ser? Não, porque ela está ali apertadinha num vaso pequeno, vivendo condicionada. É bonitinho? É bonitinho, mas se a gente faz essa analogia com a vida, né, da grandiosidade de tudo que a gente tem para viver, aí eu pergunto, será que você está vivendo como um bonsai? Ou será que você está vivendo como um hortelã? Porque qual é a natureza do hortelã? O hortelã, quando você coloca o hortelã na terra, ele se alastra. Aí teve uma ocasião em que eu vi uma publicação de uma prima minha, da Wanda, e ela colocou assim, hashtag eu nasci para ser hortelã. Eu falei, nossa, o que será que ela quer dizer com isso, né?
E aí, um tempo depois, eu acabei verificando que é exatamente isso. Eu entendi essa publicação dela, né? Então, eu pergunto para você: você é um bonsai? Você está sendo um bonsai ou você está sendo um hortelã? Responde aí para mim: bonsai ou hortelã? Porque é uma reflexão. Ah, a Deia falou que tem jabuticaba em bonsai, sim. É uma reflexão muito importante, né? E aí eu vou falar para vocês aqui três coisas para que vocês possam viver o que permite que você viva a vida dos seus sonhos, tá? Isso na minha concepção, tá, gente? É a minha verdade, é o meu interessante ponto de vista sobre isso. Então, em primeiro lugar, entre na permissão, saia do julgamento. E o que significa isso? Entrar nessa permissão, que é sair do julgamento, lá nas ferramentas de Access Consciousness, a gente vê muito isso, eles falam muito sobre essa questão do não julgamento, o Gary Douglas, né, ele fala muito sobre isso. Então, o que significa isso? Não é simplesmente você não julgar o outro, é você também não fazer tantos julgamentos sobre você. É você começar a perceber qual é a natureza que você tem, quais são os pontos fortes que você tem, quais são os pontos de aprimoramento que você tem, para que você possa seguir a vida de uma forma equilibrada, olhando para você de uma forma mais amorosa também, com mais cuidado, olhando para você de uma forma que você se acolha, de uma forma mais acolhedora. Então, quando você olha para você e você respeita os limites que você tem, mas que você tem consciência disso e sabe que você pode sempre fazer algo a mais para que você possa superar alguns limites, por exemplo, isso é você estar na presença, isso é você viver aquilo que você nasceu para ser, né? Então, é importante que você não se julgue tanto. É importante que você reconheça, sim, tudo aquilo que precisa de aprimoramento, tudo aquilo que você faz muito bem com excelência, e comece a olhar para tudo isso com muito carinho, com acolhimento. E com relação aos outros, isso é muito importante, porque quando eu começo a fazer julgamentos apontando o dedo para o outro, eu também deixo de viver a minha vida. Eu deixo de viver quem eu vim para ser, porque eu fico acumulando no meu corpo, na minha energia, tudo aquilo que eu estou apontando que o outro tem. Então pensa também que e outra coisa, não se preocupar com o julgamento dos outros, né? Quando a gente fala do julgamento é assim, você precisa tomar cuidado, ser mais amoroso com você para você não fazer auto-julgamento, para você não ficar julgando o outro. E se você é julgado, porque quando você vive a vida que você nasceu para viver, quando você vive as suas escolhas, é claro que o outro, que de repente não tá na mesma vibe que você, ele vai fazer julgamento. E aí, você precisa também relaxar e entender que é o interessante ponto de vista dele sobre você. E aí, quando nós falamos sobre física quântica, por exemplo, quando a gente fala sobre o outro é o espelho, lá no livro A Matriz Divina, o Greg Braden tem um capítulo que ele fala sobre isso. Quando eu olho para o outro e eu vejo algo no outro, é porque aquilo em algum nível existe em mim também. Então eu tenho que aprender a olhar sem julgamento. Então existem muitos processos verbais em Access Consciousness para você começar a desconstruir essa questão de você olhar para o outro e automaticamente fazer julgamento, porque às vezes parece automático, né? Essa questão de você fazer julgamento.
mas é importante que você tome esse cuidado, tá? Então, ó, a galera respondeu ali, né? Todo mundo quer ser hortelã, que legal. Muito bem. Não julgar e nem fazer comparação. Exatamente, Renata. Não julgar e não fazer comparação. Isso é muito interessante, né? Quando você está se comparando a alguém, quantas vezes que as pessoas que têm uma autoestima baixa, elas ficam se comparando, mas obviamente, né, se a autoestima é baixa, ela sempre vai achar que o outro é melhor, que a grama do vizinho é sempre melhor do que a dela, né? Então, qualquer coisa que ela faça, ela acha que o outro faz melhor. Então, gente, cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua energia, cada um tem o seu jeito de se colocar no mundo e cada um é único. Então, aquilo que eu faço, podem existir muitas pessoas fazendo o que eu estou fazendo nesse momento, inclusive, mas cada um tem a sua energia. Então, ó, percebam, olhem quantas pessoas que estão conectadas agora nessa live. São as pessoas que estão conectadas com a minha energia. E se em determinado momento elas acharem que o que eu tô falando não faz sentido para elas, elas irão sair da live também. Assim como existem outras pessoas que estão com outras pessoas nesse momento, em outras lives, né? Vendo outros conteúdos ou até os mesmos conteúdos. Então percebe que cada pessoa tem a sua energia para viver aquilo que veio para viver, na sua essência, na sua plenitude, na sua grandeza. Então, não fazer comparação também com o outro. Olhar para você e falar: nossa, eu faço muita coisa bacana, eu faço muita coisa legal, né? Isso é muito interessante. A segunda coisa, gente, que eu coloquei aqui é se alinhar com a energia daquilo que você quer. Então, quando você escolhe, a gente está sempre escolhendo. A todo momento nós estamos fazendo escolhas, a todo momento nós estamos fazendo escolhas, percebam isso. Então, quando eu estou fazendo escolhas sobre aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero ter, eu tenho que me alinhar com a energia daquilo. Inclusive, no meu último vídeo lá no YouTube, se você não assistiu, assista, eu falo sobre a lei da vibração e eu tô falando exatamente sobre isso, que você precisa entrar em ressonância com aquilo que você escolheu. Então, a aventura de você viver quem você é também depende de você se alinhar com essas coisas que você escolhe para que você perceba a frequência dessas coisas, porque cada coisa tem a sua energia, né? Eu, por exemplo, quando eu decidi trilhar esse caminho, fazer os meus vídeos no YouTube, trazer conteúdos aqui no Instagram para vocês, foi uma escolha. E o porquê dessa escolha? Porque eu penso que o compartilhar certos conhecimentos gera uma expansão de consciência. E aí eu vivo aquilo que eu nasci para viver, aquilo que eu escolhi. Então é uma aventura viver tudo isso. Então, como seria você viver a aventura de você ser quem é? Como seria você fazer escolhas se conectando com a energia daquilo que você está escolhendo? Como seria você viver aquilo que você escolhe sem julgamentos? Como seria? Pensa sobre isso. E em terceiro, né? Legal, Rô. Assim que você se olha, né? Muito bem. E aí o terceiro é partir para a ação, né? Eu coloquei aqui o partir para a ação porque não há transformação se não houver ação. E para tudo você tem que dar um passo, para tudo você tem que ter uma ação. Então, quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha, automaticamente você tem uma ação. Então, assim, você fez uma escolha, você tem que ter uma ação para você alcançar aquilo que você escolheu, né? Porque não é simplesmente, não é escolher e ficar lá de braços cruzados para as coisas chegarem, porque isso não vai acontecer,
tá? Aí eu me lembro do dinheiro inesperado, né? A gente gosta muito daquele código do Grabovoi, o 520, que é o dinheiro inesperado. Ele é muito legal de se trabalhar, isso é tema até para uma outra live, para um outro momento. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala dinheiro inesperado, eu fiz algumas coisas para gerar uma ação, né? Eu tive uma ação, na verdade, que gerou outras ações externas para que aquele dinheiro inesperado chegasse até mim. Então, até nisso, né? Às vezes a gente acha que é um milagre, mas eu tive uma ação. Então, é importante que você tenha ações. Quando você quer viver a aventura de você ser quem você veio para ser, você tem que ter ações também. E você tem que ter a coragem de viver isso. Porque muitas vezes você vai ser criticado, pode ser que as pessoas que você mais gostaria que te acompanhassem nessa jornada não vão te acompanhar. Às vezes você quer um acolhimento, um carinho, né, dessas pessoas às vezes mais próximas, e nem sempre você terá. Então, você tem que ter a coragem também de você viver aquilo que você veio para viver, sem ficar esperando algo do outro, sem ficar esperando a aprovação do outro, porque nem sempre o outro vai te aprovar. E aí é muito interessante, porque às vezes as pessoas que são as mais próximas, eu não vivo isso, tá? Mas eu sei que isso acontece em muitas relações. Às vezes as pessoas que são as mais próximas é que ficam assim, ó, mas cuidado, isso aí acho que não vai dar certo, hein? E ó, se eu fosse você, eu não faria isso não. Pra que você vai fazer isso? Pra que esse desgaste? Entende? Então, às vezes as pessoas que são mais próximas em algumas relações são as que minam aquilo que você escolhe. Então é importante que você tenha a coragem de você viver aquilo que você escolheu e sem ficar esperando a aprovação do outro, porque nem sempre você terá essa aprovação. E aí, gente? Tá profundo? Vocês estão conseguindo entender? Ideia. É acreditar e agir. Exatamente. A parte mais difícil é ter uma ação. Aqui, ó, a parte mais difícil é ter uma ação, né? Foi a Ká que falou. Eu entendo que a parte, às vezes, eu não diria difícil, eu até mudaria o termo. A parte mais desafiadora é ter uma ação. E eu concordo plenamente, porque muitas vezes nós estamos na nossa zona de conforto. E aí, tá tranquilo ali, né? Às vezes você não quer enfrentar tudo aquilo que você sabe que pode vir pela frente para você alcançar aquilo que você escolhe, porque às vezes dá trabalho, né? Então, esse ter a ação, e às vezes é inconsciente isso, tá, gente? Eu não tô falando que não vou fazer porque, tô acomodada aqui, não quero, tô com preguiça de fazer. Não é isso, tá? Às vezes é inconsciente a coisa, um medo ali, né, de não dar certo, mas o que gerou esse medo? Pode ser que a comparação, né, que você ao longo de uma vida, né, você teve como padrão ficar se comparando com outras pessoas, aquilo gerou um medo em você também. E aí você acaba não agindo. Então você acha que o outro é sempre melhor. Gente, o que eu tô fazendo aqui hoje, né, essa live que eu tô fazendo, o assunto que eu tô tratando aqui, muitas pessoas falam sobre isso. E muitas pessoas falam com muita propriedade. Muito mais propriedade, talvez, até, né? Só que, pra mim, tudo bem.
eu vou fazer sempre aquilo que eu acredito que é contribuição. Então a gente não pode ter medo. Para você viver a aventura de você ser quem você é, você não pode ter medo, você tem que sair daquele espaço do medo do julgamento. Ai, o que será que vão falar? Ai, o que será que vão pensar? Ai, mas será? Como que vão me olhar? E o que será que vão dizer depois? Então, a gente precisa sair desse medo e ter essa coragem. E aí entra aquela questão que eu já falei, né? É você ter a coragem de você receber o julgamento, tá? Porque ele vem, né? Ele vem. Então, você vai muitas vezes ser atacado por aquilo que... Você vai ser amado, né? Na verdade, por muitas pessoas pelo que você faz, e pelo mesmo motivo você vai ser odiado por outras pessoas. Percebe? Então, por que você vai deixar de fazer? As escolhas que nós fazemos para nós sermos quem nós somos, elas têm os seus desafios, né? Então, tem os ônus e os bônus, tá? Então, é importante que a gente esteja preparado para isso também. Mas a gente pode ver tudo isso com muita leveza, gente, né? Porque aí, quando eu vejo tudo isso com leveza, é o que eu já falei anteriormente. Você recebe um julgamento e você fala, ok, esse é um interessante ponto de vista da pessoa sobre isso, né? Que interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Essa é uma ferramenta de Access, inclusive, tá? E aí, quando você começa a usar isso constantemente, você começa a perceber que você não tá nem aí para o que as pessoas estão falando. Você faz aquilo que você veio para fazer. E aí, gente, para finalizar, né? Por que é tão importante? Por que eu, particularmente, por que eu acho que eu acredito que é tão importante você viver a aventura de quem você veio para ser aqui neste planeta, nesta vida temporariamente humana? Nós estamos aqui de passagem, nós somos seres infinitos, somos uma essência de grandeza, de bondade, de amor, e nós estamos acessando isso aos poucos, com os conhecimentos que nós vamos adquirindo. Quando você deixa de viver aquilo que você é, você não coloca a tua energia no mundo. Percebe? Todos nós somos diferentes. Todos somos feitos da mesma coisa, viemos de um mesmo lugar, estamos juntos e misturados numa matriz divina, mas nós somos diferentes em energia. Cada um tem a sua energia. E quando eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de colocar no mundo a minha energia. Então o mundo ele fica com uma falta de uma determinada energia, que é a minha. Percebe? Então é muito importante você ser quem você é. Tudo é energia. Isso mesmo, Rô. É isso aí, gente. Então, você se coloca no mundo e você coloca a sua energia para fluir. Você coloca a sua energia a favor da humanidade. Porque nós estamos aqui por um propósito muito maior do que simplesmente trabalhar, comer, dormir, passear, nos divertir. O nosso propósito como seres divinos, como essência que nós somos, o nosso propósito é muito maior aqui. Então, nós temos uma energia, o mundo requer a nossa energia. Então, é importante que você viva aquilo que você veio para viver, porque o mundo requer a sua energia. Então, pensem com carinho sobre isso. Pensem nesses passos que eu coloquei aqui, que para mim, eles são passos importantes para que você alcance aquilo que você escolheu, para que você viva aquilo que você veio para viver. E aí muitas pessoas, né, acabam... já vi muitas situações, né, em muitas situações, e eu também já fiz isso, tá, gente? Óbvio, né? Que às vezes você deixa de viver
aquilo que você veio para viver, você deixa de viver a sua essência, do jeito que você gosta, por causa do outro. Ah, eu não vou, eu uso cabelo comprido, eu não gosto, por exemplo, tá? Eu não gosto de cabelo comprido, no meu caso eu gosto, mas, por exemplo, eu não gosto de cabelo comprido, mas eu uso cabelo comprido porque o meu esposo, ele, ou o meu namorado, ele gosta de cabelo comprido. Nossa, mas meu cabelo vive amarrado. Vive amarrado porque eu não gosto. Gente, a pessoa tá deixando de ser quem ela é. Se ela gosta de cabelo curto, ela vai ficar de cabelo comprido porque o outro gosta? Deixa ele, então, ter o cabelo comprido. Percebe? Então, assim, isso é um exemplo, mas são várias coisas. E aí, eu convido vocês a olharem isso. Quantas vezes que vocês acabam se podando das coisas que vocês gostam de fazer? Nós fazemos isso, né, gente? Eu me incluo também. E aí, conforme você vai expandindo sua consciência, você vai percebendo que essas coisas machucam a tua alma. Quantas vezes você disse não quando você queria dizer sim? E quantas vezes, contrariado, você disse sim? Você queria dizer não, mas você disse sim. Então percebe que essas coisas minam a tua energia e minam aquilo que você veio para ser, porque quando você fica cedendo a todo tempo, você deixa de ser quem você é. Então, quando eu falo aventura de ser quem você é nas coisas simples. Eu não estou falando de coisas grandiosas, de grandes propósitos. Nós podemos ter os nossos propósitos, nós podemos fazer as nossas escolhas e trabalhar para que nós possamos alcançar tudo isso. Mas quantas vezes que você está se podando por causa do outro? Quantas vezes que você está deixando de viver coisas pequenas porque o outro quer de um determinado jeito e você só fica falando amém? Você está deixando de viver aquilo que você veio para viver. Percebe? Você não está se respeitando nesse momento. E se você não concorda com isso, tá tudo bem. Esse é o meu interessante ponto de vista. Né? Então, eu acho importante a gente pensar bastante sobre isso para viver, né, aquilo que a gente veio para viver. É isso mesmo, Renata. Confiar na nossa missão, né? A Rô que comentou ali também. Ser autêntico nos liberta. Muito bem, Renata. Ser autêntico nos liberta, é verdade. E muitas vezes as pessoas não vão gostar dessa autenticidade. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, normalmente, né? Muitas pessoas querem que você sempre fale amém, que você seja boazinha, o bonzinho, né? E aí, quando você começa a despertar a consciência, você também começa a mudar. Você começa a falar uns nãos aí, a pessoa toma um susto, né? Porque você nunca falava não, e aí a pessoa fica assustada com aquele seu não. Mas você está vivendo quem você é. E isso, como a Renata colocou aqui, nos liberta. Ser autênticos nos liberta. Então pensem com carinho sobre isso. Tá bom, meus amores? 7h30, gente. 30 minutinhos de live. Vocês têm alguma perguntinha? Vocês querem falar alguma coisa a mais? Senão a gente vai encerrando por aqui. Tô super feliz com esse bate-papo. E assim, a cada publicação que eu faço, e é muito interessante, né, gente? Porque existe toda aquela... Existem alguns critérios, né? Umas regrinhas aí, quando você quer ter um alcance em Instagram, em YouTube, enfim. E você postar em determinados horários as coisas. Eu não faço isso. Eu levanto super cedo, 4h30, 5 horas da manhã. Hoje era 5 horas, 5h15. Eu tava lá fazendo a minha publicação dessa do hortelã que eu falei pra vocês. Que tá publicado aí. Então, eu não fico preocupada com isso, né? E aí, eu vou escrevendo aquilo que me vem naquele momento, né? A reflexão para ser feita. Quando eu faço os meus vídeos do YouTube também, são vídeos de no máximo 10 minutinhos, né? Se você ainda não conhece meu canal, é Rosimeire Verga. Vai lá, se inscreve no canal, faz uma maratonada lá, já tem uns 31 vídeos lá. E eu falo só sobre essas coisas. Então, eu não fico apegada muito a essas regras.
eu venho e falo e escrevo aquilo que eu sinto, aquilo que é a minha verdade, né? E é como eu falei, as pessoas que irão se conectar são as pessoas que têm conexão com a minha energia e que acreditam nessas coisas também, né? Da forma que eu coloco aqui. Beleza? Ah, que gostoso, Renata, gratidão. Passa rápido, né? É verdade. Passa rapidinho. Gente, então, muita gratidão. E aí, vocês, vou deixar livre aqui para vocês também colocarem depois para mim, se vocês gostariam de ter lives semanalmente, quinzenalmente. Eu acho que terça-feira esse horário é um horário bacana, né? Eu acredito que dá para muitas pessoas acompanharem. Ou quinzenalmente, né? Eu acredito que seja contribuição para a gente ter esse bate-papo aí de uns 30 minutinhos. E aí, se vocês acharem legal, a gente vai conversando por aqui, tá bom? Muito feliz por vocês estarem aqui, muita gratidão por esse momento com vocês. Eu espero que tudo que eu falei tenha feito sentido. Eu vou aprendendo, né? Como eu falei, quando eu publico alguma coisa, quando eu faço um vídeo, eu também aprendo com isso. Então, eu espero que tenha feito sentido, tá? Que vocês consigam fazer aí algumas reflexões, tá bom, meus amores? Muita gratidão, um beijo para vocês. Tchau, tchau.